Então, trabalho virtual. O que a gente precisa entender do começo, o que é trabalho virtual? A função do trabalho virtual é a gente calcular as deformações da nossa estrutura, né? Então, eu falei para vocês lá no começo da introdução da matéria que a gente tinha lá em MEC 1 estruturas isostáticas, e aí em MEC 2 a gente tinha estruturas hiperestáticas. E daí, para calcular uma estrutura hiperestática, a gente tem mais incógnitas do que o número de equações. E os números de equações, as outras equações para igualar o número de incógnitas, a gente ia achar pelas deformações, né? E o trabalho virtual é isso, é como encontrar as deformações. Então, se a gente olhar aqui na terceira aula, deixa eu ver se assim vocês conseguem ver, fica grande. Mas aqui ele mostra uma deformação de uma viga de concreto. Então, é uma deformação lenta, onde eu tenho aqui, ó, uma viga de concreto. Não vou falar que ela é pré-moldada porque ela não tem os apoios, tá? Mas imagina uma viga que foi tirada lá da tua estrutura, só concretado a caixa, ela não está aqui ligada em nenhum pilar ou em outra viga. Então, aqui ela está em cima de um apoio fixo, ele não vai para um lado, não vai para o outro, mas ele permite a rotação. Tem um pino aqui no meio, ó, permite a rotação, e aqui do outro lado também. Então, é uma viga biapoiada. E aqui no meio, eu estou aplicando uma carga P aqui, uma carga pontual, que é esse pistão aqui. Esse pistão, ele é considerado uma carga pontual, porque a área dele é muito pequena aqui. E aí eu vou aplicando essa carga lentamente. Esse vídeo aqui está mais rápido. Aqui estava escrito até 15 vezes, mas eu tive que colocar mais rápido ainda, tá? Então dá para ver lá o carinha se mexendo lá, então ele está bem rápido. E aqui nessa viga acontecem deformações. E essas deformações na viga de concreto, se ela exceder limites, ele pode acontecer a parte de fissuração. Então, essa fissuração aqui, quando a gente estuda lá em concreto armado, ela é uma fissuração boa. Por que ela é boa? Porque ela avisa. Então, a viga ela não rompe bruscamente, tá? Isso é ótimo para a gente, porque te dá um aviso se você está tendo sobrecarga na sua estrutura, tá? Então, se ela aparece fissura, eu consigo ver a fissura e me dá tempo hábil de correr, tá? Até que chega um momento que a barra de aço dentro da estrutura ela rompe e aí ela não funciona mais com esse mecanismo do concreto armado, tá? Então, o trabalho virtual é para isso, para a gente achar o que esse esforço está me gerando de deformação na viga. Então, essa viga, falei que ela tinha uma carga só, mas tem outra aqui, né? Era duas cargas aqui, daí rompeu exatamente no meio, né, das cargas, né? Então, se eu aplicar aqui 10 toneladas, uma viga biapoiada, com essa seção, com tanto de aço, sei lá, será 15 por 40, viga 15 por 50, quanto que essa estrutura aqui iria me deformar? Porque ela está deformando mais, porque eu estou aplicando mais carga. Então, apliquei 5 toneladas, deformou tanto. Apliquei 10 toneladas, deformou tanto. 15 toneladas, deformou tanto. O que a gente vai ver agora é a teoria. Então, é a teoria que vai se encaixar para tudo que você vai precisar depois. Para a parte do concreto armado, para a parte de aço, para a parte de madeira. A teoria de deformação é a mesma, tá? Então, pode ser que os outros professores que vão fazer a parte específica, ele vai encaixar a matéria nele naquela deformação. Então, concreto armado eu tenho um tanto de deformação, metálico eu tenho outro. Então, alguns materiais conseguem deformar mais, outros materiais deformam menos. Se eu falar no barracão metálico, eu tenho uma deformação. Se eu falar de uma estrutura de concreto armado em uma sala de aula, eu tenho outra deformação. E como que funciona essa teoria? Tem diversos livros que falam sobre a teoria de trabalhos virtuais. Eu criei um método de apresentação que eu acho que ela fica muito mais fácil. Quando vocês lembram de trabalho lá do ensino médio, lá, agora vocês podem responder pelo chat, tá? O que vocês lembram que era trabalho, que vocês viram no ensino médio? Força vezes deslocamento, né? Lembra que a professora falava lá que eu aplicava uma força pela uma distância e isso me gerava um trabalho? Aí você tem teorias de energia sobre o trabalho.
em que uma força vezes uma distância, ela tem uma liberação de energia, daí pode virar aquela parte cinética, aí o pessoal de química, de física usa de um jeito. A gente usa o trabalho como uma força vezes um deslocamento. Nesse caso aqui é uma força F, estou falando uma força pontual, vezes um deslocamento, um ΔS, tá? Então, o trabalho para a gente é a força vezes esse deslocamento. E esse deslocamento, ele é como se minha viga estivesse aqui, ó, nesse ponto, e esse ponto ele se deslocasse até aqui embaixo. Imagina uma viga biapoiada, A e B, e aí eu aplico uma carga P nessa viga, e o que vai acontecer com essa viga aqui? Ela vai deformar, né? Para cima ou para baixo? Isso aí dá para responder no chat, né? Para baixo, né? Olha, duas pessoas acertaram. Isso é bom, isso é bom. Estamos no caminho. Para baixo, né? Dessa maneira. Essa carga P que a gente aplicou, ela vai jogar a viga para baixo. Se eu traçar um ponto C aqui, eu vou ter um delta aqui. O delta que a gente representa aqui, ele é representado por essa letra aqui mesmo, tá? Isso aqui não é gama. Gama é aquele assim, ó. Gama é assim. Esse é o delta, tá? O delta é tipo um G, né? O delta nesse ponto C aqui. Aí no C aqui, a gente tem o delta, tá? Esse delta, ele representa para a gente uma carga P asterisco igual a 1. Por que a gente faz isso aqui? Porque eu preciso relacionar pela teoria do trabalho virtual. Então, eu tenho um carregamento real, que é o meu P, e na teoria de trabalho virtual, eu vou ter um carregamento virtual, que é o meu P asterisco, alguns chamam de P', ou carga unitária, tá? Depende da teoria, mas é tudo a mesma coisa. E eu coloco esse P asterisco, a carga unitária, em um ponto aonde eu quero achar o meu delta. Porque quando eu multiplico o P asterisco, a carga unitária, pelo delta, eu tenho um trabalho. Então, nesse ponto da estrutura, que é o ponto C, que eu quero descobrir o delta, eu tenho um trabalho nesse ponto aí. E se eu cortar a minha estrutura, uma parte dela, um pedaço da minha viga, eu posso passar exatamente nessa face aqui da minha viga algumas componentes. Quais diagramas de esforços que eu tenho nessa viga aqui que a gente aprendeu? Pode escrever no chat agora. Cortante, que mais? Momento fletor. Nessa estrutura, se você observar, você tem cortante e momento fletor, né? Mas o que eu poderia mais ter numa viga na minha estrutura? Poderia ter cortante, momento fletor, Laís falou normal, 3, que mais? E a torção, né? E a flexão, ela entra como o momento fletor, né? Então, a gente pode ter ali a cortante, que está tendendo a cortar a minha viga, né? O cisalhamento entra como cortante também, tá? Eu tenho ali a minha cortante, que eu estou tentando cortar a minha viga. Então, pela essa minha carga unitária, ela vai me gerar nesse ponto C uma cortante. Tá vendo aqui, ó, o azulzinho, gerando uma cortante. Ela também vai me gerar uma normal, uma componente, né? Essa normal pode ser zero, mas eu estou falando só que ela vai gerar uma componente normal, aí se representa igual a zero. Um momento fletor representado por dois riscos, porque aqui eu estou falando de força e aqui eu estou falando de momento, lembra lá daquela regrinha do polegar? E o momento torsor, na mesma direção da viga, que eu estou tentando torcer minha viga. Então, eu tenho 4 esforços aí, exatamente no meu ponto C.
Eu falei que o trabalho é a força unitária vezes o meu deslocamento. Se eu transformei a minha carga unitária em esforços, cada um desses esforços, ele também tem um deslocamento, tá? E aí a gente começa a criar uma malha de conhecimento que ela começa a juntar algumas matérias. Porque você lembra quando você viu lá em Resistência 1, que você não fez comigo, sei lá qual era o nome da professora lá, se alguém souber aí colocar o nome da professora, você aprendeu lá normal, aprendeu cortante e o momento fletor, né? Aprendeu, não aprendeu? Escreve aí. Sim, sim. Então, né? Aquele jeito, né? Todo semestre aprende, né? Aí a professora, pá, passa. É. Ah, mas foi o professor Diego. Não, tá bom. Mas se for o Diego, tá bom. Tá bom. Ele passou, então. Tá ótimo. Passou a matéria. Tá ótimo. Então, aqui eu tenho um trabalho e aqui eu preciso de um componente. Quando vocês viram lá na normal, você lembra que você tinha uma carga que aplicava na barra? Vocês estão me vendo também? Ou vocês estão vendo só o computador? Tá me vendo também? Tá? Então, lembra quando você tinha uma barra e você fazia normal, assim? Estava comprimindo, né? Ou você estava tracionando, né? Aí quando você comprimia, diminuía, né? Tinha um delta aqui também, né? Então, aqui nessa componente aqui da normal, eu também vou ter um deslocamento para ela aqui. Na componente da cortante, eu também vou ter um deslocamento. Então, quando eu estou tentando cortar o meu material, ele também vai ter uma distância aqui desse esforço. Assim como o momento e assim como o torção, tá? A torção, vocês tiveram comigo. Isso aqui eu lembro que eu dei para vocês. Então, lembra que na torção lá a gente calculava um θ? E daí tinha um sentido do θ também? Quanto que girava em volta da seção lá circular? Vocês lembram disso aí? Ou como que é que ele falou aqui? Então, né? Aí se lembra, né? Então, né? Olha, aí eu tenho que fazer, tá? Aí é importante. Você tinha um ΔH, um ΔL na normal. Isso aqui é só por nomenclatura. Teu professor pode ter te dado um outro nome, ou ter chamado Leonardo. Vou olhar a chamada aqui, velho, no dia da aula, tá? O ΔL aqui do normal. O da torção, o do momento aqui, desculpa, de φ, né, que a gente fala que é um derivado, né, e o delta teta, tá, que é o da torção, né, o momento torsor, né, a gente aprendeu lá que a gente chamou de torsor, né, o pessoal do mecânico chama de torque, né, a gente fala momento torsor. Então, o nosso trabalho ele pode ser representado pelo carga unitária vezes o deslocamento, ou tudo isso aqui, ó. A normal gerada pela carga unitária vezes o deslocamento devido à normal, mais a cortante gerada pela carga unitária vezes o deslocamento da cortante, mais o momento fletor causado pela carga unitária vezes aqui no caso é a deformação, né? Φ, mais o momento torsor causado pela carga unitária vezes o dθ, que é a rotação do ângulo, tá? Então, tudo isso aqui vai me gerar um trabalho. Se eu igualar as equações, né, e eu buscar lá de resistências materiais, aqui talvez vocês vão lembrar, ou se o professor pode ser que ele usou outras letras, tá? Mas vale o mesmo, tá? Entendeu aqui? 4 tipos de esforços, 4 tipos de deslocamento. Se eu vou fazer de uma viga bem complexa ou de uma viga mais simples, eu preciso montar quantos diagramas? Um diagrama da normal, um diagrama da cortante, um diagrama do momento e um diagrama do momento torsor. Lá do deslocamento, lá de resistências materiais, a gente tirou, né? Você pode ter aprendido com letras diferentes ou as mesmas letras,
que você pegava a normal aplicada na sua barra, vezes um dx, né? Que aí a gente já trabalha que isso aqui eu consigo integrar, né? Que daí depende do meu gráfico, da minha variação de esforço na minha barra. Se ele for constante é mais fácil, né? Dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, vezes a área da minha seção. Quer dizer, quanto maior minha seção ou mais resistente a minha seção, menor o deslocamento dela. Lembram disso? Pelo menos da proporção, vocês lembram? Ótimo. Lá do momento fletor também temos a mesma coisa, o momento vezes dx dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal que depende do material. Só que o momento fletor, ele vai depender do nosso momento de inércia, que pode ser J ou pode ser I, depende do teu professor, tá? Só isso, tem livro que é J, tem livro que é I, tanto faz. Momento de inércia. A cortante, a deformação da cortante depende da cortante vezes dx dividido pelo modo de elasticidade transversal da peça, que ele está tentando cortar a peça, vezes a seção da minha peça. Momento torsor vezes dx dividido pela torção que a gente viu lá. É o modo de elasticidade transversal vezes... Ixi, aqui está errada a forma, tá? Aqui é a seção também. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a correta, tá? Vou botar aqui no total. É o J aqui, ó, que é o momento de inércia de torção. Depois eu vou ver se o material de vocês lá tá errado também, daí eu conserto. Se tiver com material impresso aí, você já risca, tá? Momento de inércia de torção, que daí eu tenho o eixo central lá. Então, modo de elasticidade longitudinal E, o J, modo de elasticidade transversal, aqui pode ter a letra Mi lá para dar proporção entre um e outro. Área da seção transversal, momento de inércia, torção. A fórmula dá isso aqui, ó, a lá, Vanderlei. Agora é a principal, tá? Então, ó, consigo resumir que é a teoria, o trabalho virtual, que é a carga unitária vezes um deslocamento, igual a tudo isso aqui, ó. A força vezes o deslocamento devido da normal, da carga unitária. Integral, porque minha variação de gráfico ele não precisa ser linear. Vamos lá, então. Então, essa é a fórmula grande. Essa aqui ela estava cabulosa. No linguajar de vocês, essa aqui está mais cabulosa ainda. Basicamente, você tem que entender que é integral, ou seja, ele vai passar pela viga toda, ele vai fazer o teu gráfico. Seu gráfico é uma parábola integral, como se fizesse vários risquinhos assim na parábola. Que vai ser a sua normal, devido à sua carga real, vezes a normal devido à carga unitária. Dividido pelo modo de elasticidade longitudinal, que depende do material e tua seção. Se esses dois aqui não variam, a integral não tem problema, né? Que se eu passo a viga toda e é o mesmo material e a mesma seção, isso aqui é uma constante. Se você lembrar lá que a integral de constante é ela mesma, ela sai para fora. Já facilita um monte para a gente. Assim como a cortante, o momento e o momento torsor. O que para você precisa entender, que é uma coisa que meus professores falavam, não falavam na realidade, é que nós engenheiros a gente tenta simplificar tudo, tá? Então, assim, você acha que está difícil, não está difícil, tá? Porque nós engenheiros a gente faz para simplificar. Então, a teoria pode parecer complexa, mas a gente vai conseguir simplificar um monte depois lá na frente, tá? Então, por exemplo, não é toda viga que tem momento torsor. Concorda? Então, essa parcela aqui vai dar quanto? Escreve aí, quanto dá essa parcela? Se a viga não tem momento torsor, que a gente odeia. Lembra que eu falava em resistência 2? A gente odeia torção. A gente faz tudo para montar a viga sem torção. Então, essa parcela aqui vai dar quanto? Zero, mano. Zero, velho. Zero. Maravilhoso. Zero tudo. Desse para zerar tudo. Então, tem uma parcela aqui. Da normal, cortante. Momento torsor.